Bem-vindo ao terceiro vídeo da série, onde eu mostro os nossos processos automatizados utilizando o sistema IMOB-IA, que é a nossa equipe de agentes de inteligência artificial que dão muita agilidade aos processos de planejamento, criação, análise e otimização de campanhas. Hoje a gente vai falar sobre planejamento. Antes de criar uma campanha ou qualquer conteúdo, existe uma etapa que a maioria dos profissionais de marketing imobiliário faz de forma completamente manual, que é a parte de planejamento. Reuniões para definir público, horas analisando concorrência, planilhas para calendário editorial, briefings escritos do zero para o designer, tudo na cabeça ou em documentos espalhados. Quando esse planejamento não está bem feito, tudo que vem depois será construído sobre uma base fraca. O anúncio não converte, o conteúdo não engaja, a campanha não gera os resultados esperados. Nesse vídeo vou mostrar como eu faço esse planejamento aqui na Room33, do zero ao calendário editorial completo, usando 5 agentes de IA que trabalham em sequência. São os nossos agentes estratégicos do sistema IMOB-IA. O que levava dias agora leva horas. Sem exagero, a gente chegava a demorar uma semana inteira para montar um bom planejamento. Agora a gente faz isso em uma tarde, com consistência e qualidade. Nos 2 primeiros vídeos eu mostrei o Content Engine, que é parte da nossa equipe de agentes de inteligência artificial e que faz parte do nosso sistema IMOB-IA de agentes que produzem conteúdo para blog e redes sociais. Eles fazem também a verificação de viralização dos nossos conteúdos, fazem a parte de auditoria de qualidade, se estão no tom de voz da nossa marca, se estão conversando com o nosso público, se tem CTA adequado e etc. E depois fazem todas as correções necessárias para entregar no final da automação um lote de conteúdos de alta qualidade. O que vou mostrar agora é uma camada anterior a essa. Antes de produzir qualquer conteúdo, existe a fase de planejamento estratégico. E para isso, a gente utiliza 5 agentes específicos que chamo de agentes estratégicos do sistema IMOB-IA. Cada um tem uma função clara dentro do fluxo de planejamento, e cada output alimenta o próximo agente, assim como o output dessa automação alimenta a próxima automação de produção de conteúdo. Deixa eu apresentar os 5 agentes antes de rodar essa demo. Primeiro, a gente tem o agente estrategista de marketing. Ele define o posicionamento, os diferenciais competitivos e os objetivos de marketing do empreendimento ou da campanha. Depois a gente tem o agente criador de persona. Ele constrói o perfil detalhado do comprador ideal, com suas motivações, medos, objeções e linguagem que ressoa com esse público. Depois a gente tem o agente analista de mercado. Ele mapeia o cenário competitivo, identifica oportunidades de diferenciação e valida o posicionamento com os dados de mercado. Depois a gente vai para o agente planejador de campanha. É ele que estrutura a campanha completa, as fases, os canais, as mensagens-chave e os objetivos por etapa do funil. E por fim, o planejador de conteúdo. Ele organiza o calendário editorial, os temas, os formatos, a frequência e a distribuição por canal. 5 agentes, um fluxo. Do briefing ao calendário editorial, com consistência estratégica em cada etapa. Uma coisa antes de continuar. Decidi disponibilizar esses agentes junto com um e-book que ensina como usá-los. O objetivo é simples, ajudar essa revolução a acontecer mais rápida no mercado imobiliário. Se quiser acessar, o link está na descrição. São versões simplificadas do que uso na Room33, super simples de usar, um bom ponto de partida para entender como os agentes de IA podem te ajudar a ser muito mais eficientes no dia a dia. E agora eu vou rodar para vocês essa automação. Nossa automação, a gente tem aqui as 5 etapas, com instruções para os 5 diferentes agentes, né, de estratégia, de persona, de mercado, de campanha e de conteúdo. Então, dentro de cada um deles, a gente tem aqui as instruções, né, de como cada um dos agentes vai atuar. Aqui a gente tem uma pastinha de input, que é onde fica o nosso prompt mestre. Então aqui a gente vai inserir o prompt dizendo o que essa automação precisa fazer, e a pastinha de output, que conforme os agentes forem realizando as tarefas, eles vão enviando os relatórios para essa pasta. Eu vou usar como exemplo um empreendimento fictício, e vou chamar ele de Sky Alto de Pinheiros, um lançamento de alto padrão em São Paulo. Mas o processo é o mesmo para qualquer tipo de produto imobiliário. Tudo começa pelo agente de planejamento estratégico. Antes de pensar em qualquer campanha, eu preciso ter clareza sobre o posicionamento. O que esse produto representa no mercado? Quais são os diferenciais reais e para quem ele realmente faz sentido? Vou inserir as informações do empreendimento, seus diferenciais e fragilidades, informação sobre o bairro, sobre o público, informações estratégicas como objetivo, meta, orçamento, data de lançamento, etc. E deixar o agente trabalhar. O que ele entrega é um documento de estratégia com posicionamento, diferenciais a comunicar, objetivos de marketing e tom de comunicação recomendado. Esse documento alimenta todos os agentes seguintes. Bom, eu já tenho aqui um prompt preenchido, né? Então
Não sei se está muito pequenininho para vocês, mas eu coloquei aqui o nome do empreendimento. Ele é um residencial, alto padrão, no bairro de Alto de Pinheiros, em São Paulo, em fase de pré-lançamento, valor médio 5 milhões, 60 unidades, e aí eu fui colocando aqui todas as informações do produto, tá? Eu vou colocar então dentro da minha pastinha esse prompt, vou colocar mais algumas informações que eu tenho em relação ao produto. Vou pegar esse prompt aqui, vou copiar, vou colocar aqui e vou dar o play. Só isso, pessoal. E aí a gente vai ver a mágica acontecer. Ele vai começar a pensar, vai startar o primeiro dos agentes. Ele demora um pouco, quer dizer, não é uma tarefa fácil, né? Ele está realmente montando um planejamento. E daqui a pouco a gente volta, o trabalho vai estar feito. É como se a gente tivesse um colaborador aí super eficiente, fazendo aí um trabalho que uma pessoa de planejamento demoraria alguns dias para fazer, ele vai me entregar em minutos. É claro que é um colaborador que a gente tem que dar uma atenção, né? Tem que dar orientação, né? Para ele trabalhar direito, tem que ver se vem tudo certo, se não tem erros, etc. Então, agente 1 concluído. Se a gente for olhar na nossa pastinha lá de outputs, provavelmente a gente já vai ter aqui o relatório do estrategista. Com estratégia definida, o próximo passo é entender profundamente quem é o comprador ideal. O segundo agente recebe o documento de estratégia e constrói a persona completa, não só dados demográficos, mas motivações reais, medos, objeções mais comuns, hábitos de lazer, hábitos de mídia, linguagem que ressoa com esse perfil e etc. Isso é o que vai fazer a diferença na hora de criar peças de campanha direcionadas para um público específico, ao invés de criar peças genéricas e que não conversam diretamente com a nossa persona. E aqui o agente 2 já está trabalhando com o output do agente 1. Bom, o agente 2 agora foi concluído, ele criou 3 personas aqui completas e o agente 3 foi iniciado, que é o nosso analista de mercado e concorrência. Se a gente for olhar aqui na pastinha de output, a gente já tem aqui o relatório de persona do agente 2. Antes de definir a campanha, eu preciso saber o que está acontecendo ao redor, como a concorrência está se posicionando, onde existem oportunidades de diferenciação e o que o mercado está demandando naquele momento. O terceiro agente faz essa análise competitiva e valida se o posicionamento definido pelo primeiro agente realmente se diferencia no mercado ou se precisa de ajuste. Bom, agente 3 concluindo aqui a tarefa dele, iniciando o agente 4, planejador de campanha. Com a estratégia de persona e análise de mercado em mãos, agora sim tenho tudo o que preciso para planejar a campanha. É no quarto agente que o plano de campanha toma forma. Ele recebe tudo o que foi produzido até aqui, plano estratégico, personas, análise de mercado e estrutura a campanha completa. Fases da campanha, canais prioritários, mensagem-chave para cada etapa do funil e objetivos por canal. O que antes era uma reunião de horas com várias pessoas, agora é um processo estruturado e documentado que acontece em minutos. Agente 4 concluído e agora a gente está indo para o último agente. O último agente do fluxo estratégico organiza o calendário editorial, os temas que vão ser trabalhados, os formatos para cada canal, a frequência de publicação, a sequência que guia o comprador pela jornada. O output do agente 5 é o documento que alimenta o Content Engine que mostrei nos vídeos 1 e 2. O planejamento estratégico e a produção de conteúdo são 2 sistemas que se conectam. As automações de estratégia e produção são separadas porque existe a necessidade de análise do que foi produzido pelos agentes estratégicos, antes de enviar o briefing para os agentes que vão fazer a produção de conteúdo. Aqui entra a parte humana, e que é muito importante também. Aqui trazemos a nossa experiência de mais de 20 anos de mercado para alimentar o planejamento e deixar ele bem robusto e com informações de altíssima qualidade. É muito importante definir o que deve ser automatizado, mas também onde devem haver as intervenções humanas para garantir a qualidade que se espera do trabalho. A inteligência artificial acelera os processos, mas as decisões estratégicas continuam sendo humanas, pelo menos por enquanto. Bom, então vocês viram os nossos 5 agentes estratégicos trabalhando em um fluxo automatizado, de um briefing básico até um planejamento de campanha e produção de um calendário editorial completo, com consistência estratégica do início ao fim. Bom, pessoal, então aqui a gente já vê os 5 outputs dos estrategistas. Então vamos ver aqui o primeiro material produzido pelo estrategista de marketing. Então a gente tem aqui fase 1, análise estratégica, perfil do bairro, perfil do comprador, análise de mercado, análise competitiva, análise SWOT, perfil do bairro de Alto de Pinheiros, depois o perfil do comprador de Alto de Pinheiros, depois a gente tem aqui análise de mercado, aí a gente tem aqui análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
diagnóstico de posicionamento, objetivos SMART em 4 fases, para pré-lançamento, lançamento, sustentação, depois mix de canais, estratégia de distribuição, cronograma estratégico para 18 meses, plano de investimento, estratégia de quebra de objeções, KPIs e metas, personas, contexto e distribuição. Aqui a gente tem a primeira persona, Guilherme Barbosa Mendes, perfil sociodemográfico, motivações e medos de compra, jornada de decisão, objeções típicas e como quebrá-las, comportamento digital e canais preferidos, referências culturais e estilo de vida, mensagem-chave para o Guilherme, o que nunca dizer para o Guilherme. Vamos para o outro estrategista. E o nosso primeiro estrategista ele já traz um cheiro, mas aqui vem mais completo. Então aqui panorama do mercado regional, análise de demanda, análise competitiva, benchmark de campanhas. Então vamos lá, panorama do mercado regional, oferta macro em São Paulo, absorção e velocidade de vendas, Zona Oeste, bairro Alto de Pinheiros, tendências macroimobiliário de alto padrão em 2026, análise de demanda, análise competitiva, tabela comparativa entre todos os concorrentes, análise individual dos concorrentes, todos os concorrentes aqui, como é que está o posicionamento do nosso empreendimento aqui perante os concorrentes, benchmark de campanhas, qual é o posicionamento de cada concorrente, qual é o tom de voz, quais canais eles estão utilizando, qual é a mensagem central, o que funciona, o que está saturado e quais são as lacunas criativas, canais e formatos que funcionam no segmento, oportunidades de diferenciação, atributos subexplorados pela concorrência, segmentos subatendidos, recomendação, 5 pilares de diferenciação para o Sky. Bom, e agora vamos para o nosso quarto agente, planejamento de campanha, texto diagnóstico, objetivos SMART da campanha, cronograma por fase, plano de mídia, plano de conteúdo orgânico, estratégia de vendas, relacionamento com corretores, contexto e diagnóstico da campanha, objetivos SMART da campanha, cronograma por fase, pré-lançamento, lançamento, consolidação, sustentação, plano de mídia paga, lógica do funil, canais digitais, plano de conteúdo orgânico, estratégia de eventos de lançamento, soft open, evento de lançamento oficial, pós-evento, plano de relacionamento com corretores, kit de materiais da campanha, checklist de pré-lançamento, então tudo que tem que ser feito, plano de contingência. E aí vamos aqui para o nosso último estrategista. Bom, então vamos aqui para o calendário editorial, como é feita a distribuição, pilares de conteúdo, calendário editorial por dia. Então a gente tem aqui dia 1 LinkedIn, dia 2 Instagram, dia 3 arquivo para o blog. Bom, pessoal, então é isso. É um planejamento completo de campanha, do briefing ao calendário editorial, em menos de 30 minutos, né? Um material super rico que, se fosse feito por um profissional humano, aí ele levaria pelo menos uns 3, 4 dias para entregar um conteúdo de tanto valor. Recapitulando o que você viu nesse vídeo, os 5 agentes estratégicos do sistema IMOB-A rodando em sequência, do briefing ao planejamento e calendário editorial criados, num fluxo que transforma horas de reunião em um processo estruturado e documentado. Como esse output chega para a próxima equipe de agentes de produção de conteúdo e que depois vão seguir para o designer. A próxima etapa do designer, ele vai atuar como orquestrador das ferramentas visuais que completam o fluxo de criação. No próximo vídeo, eu vou mostrar o que vem depois do planejamento e da produção de conteúdo, como a partir desse calendário editorial e desse plano de campanha, criamos todos os conteúdos, anúncios e campanhas de performance de forma rápida usando automação e IA. É o momento em que o planejamento se transforma em execução e onde a velocidade de produção faz uma diferença real no resultado. Se quiser acompanhar, me segue aqui no YouTube e também no Instagram, roberto.doran. E se esse vídeo foi útil para você, deixa o like. Ajuda muito a chegar em mais profissionais do mercado. Até o próximo!